Amém, irmãos. Nós estamos então em dispensação da graça. Último tópico que nós fizemos aqui, que o professor Marcelo aplicou para a gente, foi a dispensação da lei, a Torá, né? Entendemos que a lei não foi dada aos gentios, só como uma recapitulação dos últimos tópicos aí desse tópico. Tópicos dos tópicos. A lei não foi dada aos gentios. Jesus foi o único homem que cumpriu cabalmente a lei, né, inteiramente a lei. E que Jesus então foi a satisfação plena da lei. Jesus satisfez plenamente a lei. Toda a lei é satisfeita em Cristo. A exigência da lei é satisfeita em Cristo. O cumprimento da lei é satisfeito em Cristo. E com isso então a lei é abolida. A lei termina, o período da lei termina a nós, certo? E agora nós vamos entrar na dispensação da graça. O que é importante, pessoal? Isso é muito importante. Nós temos um módulo sobre graça, salvação pela graça, e nós temos um módulo específico sobre dispensações, que é o módulo de escatologia. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui hoje? Eu quero relembrar a todos qual é o propósito desse módulo. Qual é o propósito desse módulo? Como estudar e interpretar a Bíblia. Então, qual é a importância de nós estarmos estudando essas dispensações aqui hoje? Nos capacitar a estudar e interpretar a Bíblia. Essa é a importância de nós estarmos estudando dispensações hoje. Não tem outro propósito hoje. Hoje, o propósito de entender, de ler um trecho da palavra de Deus e compreender em qual dispensação aquele trecho está incluso, tem o propósito de nos fazer compreender os ensinos bíblicos nos seus devidos lugares, certo? O módulo tem uma conclusão nesse sentido. Então, é importante que você não perca isso de vista. Eu sempre costumo fazer isso, estabelecer ali pilares quando eu vou começar a trabalhar algum assunto, para que a gente sempre revisite. Então, toda vez que eu estiver falando alguma coisa, você lembra aí na sua cabeça. Ele está falando num propósito de nós estudarmos e interpretarmos a Bíblia. Esse é o motivo, esse é o encaixe desse tema nesse momento. Certo? Então, vamos lá. Esse é o primeiro pilar que eu gostaria de estabelecer com vocês. O segundo pilar, qual é esse primeiro pilar? Que o motivo pelo qual nós estamos estudando dispensações aqui é como ler e interpretar a Bíblia. É para nos ajudar a ler e interpretar a Bíblia, ok? A maioria esmagadora das confusões teológicas que nós vemos por aí é a falta dessa compreensão. Quantos aqui já foram em algum momento aí numa igreja e passaram por um evento na igreja que tinha o nome de Hanukkah? Alguém já participou de alguma coisa? Já? Né? O que é o Hanukkah? Tem um fundo no judaísmo, o Hanukkah é o ano novo, né? É isso mesmo? Ou eu estou viajando na maionese? E agora? Festa das luzes? Eu não lembro, eu citei aqui, mas citei sem preparo. Não lembro exatamente o que significa. Mas nós temos festa das tendas que acontecem dentro das igrejas. Você chega lá, o pastor está vestido de sacerdote. Né, tem tendas na igreja, tem uma arquinha da aliança, tem um candelabro, né, todos fazendo referência a aquilo que era figura, aquilo que é para nós hoje figura, aquilo que era sombra do que havia de se cumprir em Cristo. Então nós temos, e olha eu entrando em outro módulo, nós temos um módulo que vai tratar sobre isso também, mas é muito claro para nós, é muito fácil da gente experimentar dentro do ambiente religioso brasileiro, e não só brasileiro, mas principalmente do brasileiro, que é extremamente místico, né? O nosso ambiente religioso é muito místico, muito mesmo. Então é muito fácil a gente experimentar realidades de culto em que Velho e Novo Testamento, lei e graça se misturam de formas absurdas, mas absurdas mesmo. Eu fui recentemente visitar uma igreja, e eu não posso falar quando, né, para não dar bandeira, mas eu fui recentemente visitar uma igreja, e um pastor falou a respeito da obra da cruz,
E ele afirmava: a cruz não precisa de adição. E nós não estamos falando de pastores de igrejas diferentes. Nós estamos falando de pastores da mesma igreja. Tá? E ele falava: a cruz não precisa de adição. Na cruz, as exigências de Deus foram plenamente satisfeitas. E eu vibrando na cadeira: glória a Deus, entenderam? Glória a Deus, é isso, é graça. Né? Não tem mistura, não tem adição, não tem obra humana. E aí, passou o microfone para o outro pastor assumiu e falou: olha, leu um texto que falava de paternidade e concluiu no texto dizendo: olha, Deus nos dá a graça de sermos filhos dele quando nós cumprimos os mandamentos. Eu falei: não, mas você acabou de desdizer o que... Por quê? Confusão. Lê um texto no Velho Testamento, não encaixa aquele texto em seu contexto, em sua dispensação, vai, lê um texto no Novo, faz uma mistureba daquilo, e a gente vive uma teologia, muitas vezes, de ocasião. O que é uma teologia de ocasião? O Novo Testamento fica meio quieto sobre determinado assunto, a gente corre para o Velho e faz doutrina, a partir daquele texto que o Velho nos indica. E aí a igreja tem uma mistura de doutrinas que são ora embasadas na velha aliança, ora embasadas na nova aliança. Percebem a importância de nós entendermos essas questões de dispensações quando nós estamos falando de estudar e interpretar a Bíblia? É muito importante. E nós temos muitas confusões, inclusive, que é isso que nós vamos trabalhar agora, Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, né? Ou melhor, dispensação, sim, Evangelho também, mas dispensação do Reino e dispensação da Graça, são falas do próprio Jesus. Tem hora que você vê Jesus falando algo, você fala: mas peraí, Jesus está falando isso, mas Paulo parece que diz o contrário. Por que isso? Se nós não entendermos em qual dispensação Jesus está pregando, a gente faz doutrina errada, aplica texto errado. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Certo? Então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar que eu quero estabelecer com vocês, eu acredito que o professor Marcelo já deva ter batido nessa tecla aqui, senão eu vou inaugurar esse assunto com vocês, e aí vocês vão ficar segurando até a gente chegar naquele módulo. Ou a gente conversa por WhatsApp. Mas o segundo pilar é: a salvação sempre foi pela graça. Ah, não, pastor, mas peraí. A gente está estudando agora dispensações, teve dispensação antediluviana, teve dispensação patriarcal, teve dispensação da lei, teve dispensação... Mas como assim a salvação sempre foi pela graça? Sim, a salvação sempre foi pela graça. Quando nós falamos de pela graça por meio da fé, não posso deixar de acrescentar, sempre foi pela graça por meio da fé. A salvação em nenhum momento foi por obras. E essa é uma confusão muito grande também que acontece no meio da igreja, principalmente nas igrejas que se auto-intitulam dispensacionalistas, mas não estudam o dispensacionalismo como ele deve ser estudado. Não compreendem a luz da Escritura. Eles têm uma vaga ideia do que é dispensacionalismo e começam a criar coisas. Então você pergunta para algumas pessoas: tudo bem, hoje nós somos salvos como? A pessoa fala: nós somos salvos pela graça. E no Velho Testamento a pessoa falava: tinha que cumprir a lei. Mas espera aí, obra em algum momento salvou? A lei em algum momento foi estipulada para a salvação? Nós precisamos responder essas perguntas. E as respostas bíblicas para ela, que nós vamos ver num módulo todo, é que não. A lei tem um propósito. Nós vamos ler um texto daqui a pouquinho, em 2 Coríntios, que fala qual era esse propósito. Mas a salvação, desde que alguém precisa ser salvo, ou seja, desde o Éden, ela é pela graça por meio da fé. E a dispensação, para que ela serve? A dispensação é a forma com que Deus administrou essa graça ao longo do tempo, no Cronos, como nós aprendemos no início desse módulo. É como ele foi progressivamente revelando essa salvação, de formas diferentes, para povos diferentes. De forma, eu não estou falando da forma propriamente dita, eu estou falando da linguagem, comunicando de formas diferentes, mas a mensagem sendo a mesma. Nunca houve salvação fora de Cristo. Nunca houve salvação na lei. Nunca houve salvação em qualquer outra aliança que não seja a aliança da graça por meio da fé.
Aqueles que são crentes antes de Cristo foram salvos pela graça, aqueles que são crentes depois de Cristo são salvos pela graça. Está claro isso para você, meu irmão? A gente vai trabalhar isso com muito mais profundidade daqui para frente no curso. Mas é importante que você entenda isso para a gente não fazer confusão. Ah, então eu estou lendo aqui, então Moisés foi salvo pela lei. Não foi. José foi salvo pela lei. Também não foi. Até porque nem tinha lei antes. Não houve em nenhum momento salvação que não fosse pela graça. Está claro para todo mundo? Ok? Seguindo então. Dispensação da graça, tópico 6 aí na sua apostila. Período em que Deus manifesta a sua salvação gratuita a todos os povos. Manifesta a salvação gratuita. Ela era cobrada antes? Não. O que aconteceu na dispensação da graça? Ela foi efetivamente manifesta, e tem um ponto importante, a todos os povos. Qual era o foco de Deus antes desse todos os povos? Os judeus, o seu povo, a descendência natural de Abraão. Esse era o foco, era para eles que Deus enviava profetas, era para eles que Deus enviou Moisés, como diz Paulo, deles é a lei e os profetas, a eles foi entregue a promessa. Mas, na dispensação da graça, essa salvação pela graça é finalmente manifesta, claramente manifesta, a quem tem ouvidos, como Jesus dizia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Como outros apóstolos diziam, quem tem ouvidos, ouça. A quem tem ouvidos, e aí lá em salvação pela graça a gente vai entender quem tem ouvidos. Calma, paciência. A gente vai entender quem são esses eleitos que têm ouvidos, né? Mas a quem tem ouvido, essa dispensação, essa graça foi efetivamente manifesta. A quem? A todos os povos. Vamos ler alguns períodos. Vamos lá. No período da vida de Jesus até a sua morte na cruz, viveu-se um período de transição entre lei e graça, que chamamos de evangelho do reino. A gente vai passar por esse período aqui, nesse tópico, e depois a gente volta a trabalhar esse período no tópico 7. O que era o evangelho do reino? Um período, então, transitório de pregação. E isso é importante nós entendermos. Muitas vezes Jesus fala a respeito da lei. Muitas vezes Jesus fala a respeito do cumprimento da lei. Enquanto Jesus viveu, ele pregou a lei no evangelho da graça. Era um período transitório? Sim, mas ainda estava na dispensação da lei. A gente vai entender isso com clareza. Lucas 16:16. Onde está isso, pastor? Vamos ler. Lucas 16:16. Pastor, pode estar um pouco confuso, não tem problema, meu irmão. É escatologia. Isso aqui é escatologia. Escatologia não é brincadeira mesmo, não. É complicado. Lucas 16:16, onde Jesus diz: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, ou seja, de João em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Esse era exatamente o momento em que aqueles que seguiam Jesus viviam. Uma tentativa braçal, de esforço, de fazer aquilo que Cristo estava ensinando a fazer. A gente percebe isso de maneira muito clara. A gente vê isso, por exemplo, no tão famoso texto ou história que todo mundo já assistiu na Páscoa em algum momento, do esforço tamanho monstruoso feito por Pedro quando Jesus foi aprisionado. Quantos lembram? Irmãos, né, Jesus ensinando, Jesus falando com eles que ele seria abandonado. Pedro levanta e fala: não, eu não vou te abandonar, Senhor, eu não vou te negar, Senhor. Qual era esse momento? Esse momento de esforço aqui. Jesus pregava, mas como a graça, como o Espírito ainda não operava na dispensação da graça, o trabalho era muito braçal, de muito esforço. As pessoas que criam em Cristo tentavam fazer as suas coisas, aquilo que Cristo ensinava, com força braçal, com esforço. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E nesse momento, então, nós temos a pregação do evangelho da graça.
Pastor, nós não nos esforçamos hoje? Sim, muito. Mas o nosso trabalho, ou melhor, o trabalho de Deus em nós é feito pelo Espírito. Ah, mas eu quero me esforçar. Pois bem, Filipenses 2:13. Ele é quem efetua em vós o querer e o efetuar e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, nós caminhamos para a santidade. Nós caminhamos para o cumprimento da vontade de Deus. Por que caminhamos? Porque o Espírito opera em nós. Estes homens aqui não tinham o Espírito. Estes homens se esforçavam de um jeito que a gente talvez não compreenda em nenhum momento. A não ser aquele que tenta ser religioso não sendo efetivamente crente. Esse vive uma vida desgraçada. Esse que está tentando ser salvo pelas suas próprias obras, né? Seguindo, Mateus 17, do 1 ao 8. Luquinha, você consegue aumentar um pouquinho, ou melhor, diminuir um pouquinho disso aqui para mim? Bateu um calor. Alguém mais está com calor, gente? Ou só eu? Tá calor mesmo, né? Tá meio abafado aqui dentro, não tá? Se você quiser até ligar o terceiro, cara, colocar isso aqui no 24. Mateus, esse é o texto, né? 17. Ah, tá aqui, velho. Desculpa, velho. Se eu tivesse visto. 17, do 1 ao 8, nós vamos ler. Aqui nós vamos tentar entender um pouquinho qual é o propósito, qual é a centralidade, a mensagem central desse evangelho do reino. E olha o que acontece aqui. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei, a ele ouvi, depende da sua versão. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, até o 8, né? Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Esse momento é maravilhoso. Esse momento carrega a essência, na minha visão, do Evangelho o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é a dispensação onde Cristo foi finalmente manifesto como uma resposta à lei e como uma resposta aos profetas. Lei e profetas. Mas pastor, não está escrito isso no texto. Não claramente, mas Moisés é a essência da lei e Elias é a essência dos profetas. Um profeta, o maior deles, tido pelo povo de Israel como o maior deles, junto com outros, é claro, Isaías também era muito grande, Jeremias também era muito grande, mas Elias é, o maioral, o maior deles, e aquele que escreveu, aquele que recebeu de Deus a lei, não escreveu, recebeu, aquele que recebeu de Deus a lei e os profetas, apontando para Cristo e dizendo: a ele ouvi, ele é o meu fim. Moisés poderia dizer: é sobre ele, poderia, não disse, é sobre ele que a lei foi escrita, é para chegar nele, ele é o fim, como a própria palavra diz, Cristo é o fim da lei, a finalidade da lei, é para quem a lei aponta, e os profetas, é dele que nós falávamos, ele é o Redentor de Israel, ele é o rei do reino que foi prometido a Israel, ele é de quem nós falávamos, de quem muitas vezes nós fomos sinais, fomos cristofanias.
dele que nós falamos. E a voz, naquele momento que vem do céu, diz: a ele ouvi. A lei, os profetas, na terra, manifestas, claras, entregues ao povo de Israel, e Deus testemunhando e dizendo em alto e bom som: a ele ouvi. O que nós extraímos disso? Que o evangelho do reino, na minha visão, muito claramente para mim, é o momento em que tudo aquilo que foi escrito na lei e nos profetas culminam em Cristo. O Cristo vivo, o Rei vivo, andava no meio do povo de Deus dizendo: é chegado o reino. O reino está próximo. Essa era a maior pregação do evangelho do reino. Jesus pregava isso. João pregava isso: arrependei-vos, pois está próximo de vós o reino dos céus. Em outras palavras, está próximo de vós o rei. O rei que foi prometido pela lei, o rei que foi prometido pelos profetas, está aqui. Eu sou ele. Eu estou me manifestando. Essa é a manifestação carnal, incorporada, encarnada do rei. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, o evangelho do reino tem essa essência. Hebreus 1, 2. E é muito importante nós entendermos isso. Hebreus 1, 2. O que isso muda para nós? Além de ser maravilhoso, né? Nós aprendermos isso. Hebreus 1, 2. Hebreus 1, 1 e 2, né? Talvez nós tenhamos aqui em Hebreus 1, 2, eu creio nisso muito claramente, a interpretação do autor aos Hebreus, aquele que escreveu a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, eu acredito que seja Paulo, mas nós temos aqui a interpretação do autor aos Hebreus, daquilo que aconteceu em Mateus 17, do 1 ao 8, que a gente acabou de ler. Olha como o autor aos Hebreus, na minha visão, muito claramente, interpretou aquilo que aconteceu naquele momento. Havendo Deus, na antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, e aqui a gente pode claramente incluir a lei também, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho. Lembra da voz do céu? O que a voz do céu diz? A ele ouvi. Quem que estava presente? A lei e os profetas, Moisés e Elias. A ele ouvi. O autor aos Hebreus entende. Antigamente, Deus falou aos nossos pais por meio da lei e por meio dos profetas. Hoje, Ele nos fala por meio do seu Filho. A ele ouvi. A quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por quem criou o universo. Então, hoje, duas coisas nós precisamos entender aqui. Jesus é posto, duas coisas muito importantes. Jesus é posto como chave. Jesus é posto como autoridade máxima a respeito das Escrituras. Jesus é a centralidade das Escrituras. O que isso muda? Nós precisamos interpretar as Escrituras a partir de Cristo. Tem uma galera maluca por aí dizendo: Jesus é chave hermenêutica. Né? Ou seja, Jesus é chave interpretativa. A gente tem que enxergar as coisas por meio de Jesus. Aí o que essa galera maluca faz? Eles vão lá, eles leem Paulo, e Paulo está dizendo assim, ó, eu vou ser polêmico agora. A mulher fica em silêncio na igreja. Não quero, portanto, que a mulher ensine, mas que esteja submissa aos vossos maridos. Aí a gente lê isso e fala assim: não, esse Paulo machista, ele não está enxergando como Jesus enxerga. Aí, o que essa galera faz? Eles pegam Jesus e eles dizem assim: ó, Paulo falou isso, mas Jesus é chave hermenêutica. Então, a gente entende que diante de Deus, todos são iguais, não há diferença. A mulher também pode ser usada por Deus na igreja. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão dizendo que Jesus é chave hermenêutica, fato, verdade. Nós precisamos interpretar as Escrituras por meio da autoridade máxima dada a Jesus, ponto. Jesus é a autoridade máxima da interpretação das Escrituras, ponto. Só que o que eles fazem? Eles não leem Jesus por intermédio das Escrituras, eles criam um Jesus. Então, ok,
Vamos entender o que Jesus pensa a respeito disso que Paulo falou? Para onde a gente vai quando a gente quer entender isso? Aonde Jesus está revelado? Na Escritura. Então a gente precisa entender que o Jesus, que é chave hermenêutica, que de fato é a autoridade máxima de interpretação das Escrituras, ele precisa ser revelado a nós pela própria Escritura, porque senão a gente está criando um Jesus. E esse é o problema desses grupos, porque eles dizem que Jesus é chave hermenêutica, fato, verdade, mas eles criam um Jesus para interpretar as Escrituras. Não o Jesus das Escrituras, mas um Jesus que eles imaginam. Não, o meu Jesus, ele não é machista. O meu Jesus, ele não é homofóbico. Então, as coisas que Paulo disse por conta de um contexto histórico. Era a época dele. Paulo era humano. Paulo não era Jesus. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí a gente, de novo, cria um monte de polêmica. O que nós precisamos entender claramente aqui? Jesus é, sim, chave hermenêutica. Jesus é, sim, a autoridade máxima da interpretação das Escrituras. Porém, o Cristo revelado na própria Escritura. Não o Cristo que a gente cria. Não o Cristo da comunidade LGBT. Não o Cristo dos movimentos negros. Não o Cristo dos movimentos de esquerda. Não o Cristo dos movimentos de direita. Não o Cristo dos movimentos de libertação indígena. Não o Cristo das Escrituras. Não o Cristo do feminismo, do machismo, da elite, do capitalismo. Não é o Cristo que a gente cria. Não é o Cristo que é tomado, surrupiado pelos movimentos. O Cristo das Escrituras. Esse é o Cristo que é chave hermenêutica para nós. E o segundo ponto, esse texto é claro, há uma interrupção da fala. Anteriormente, Deus falava aos nossos pais pelos profetas. Anteriormente. Hoje, fala como? Por meio de Cristo. Qual é a base doutrinária que a igreja tem? A partir de Cristo. Nós não ouvimos mais doutrinariamente os profetas. A Escritura é boa para aprender, a gente estuda, a gente aprende muito a respeito do caráter de Deus, ela é completamente útil para nós, mas doutrinariamente, aquilo que a gente faz enquanto crente, aquilo que a gente faz enquanto igreja, a forma com que a gente se organiza como corpo de Cristo, não está nos profetas, está em Cristo. Ele é a partir de quem nós enxergamos todo o resto das Escrituras. Nós olhamos para o Velho Testamento com o olhar de quem? De Cristo. Nós olhamos para os últimos dias com o olhar de quem? De Cristo. Cristo é o ponto central da nossa interpretação. Amém, gente? Está claro para todo mundo? Certo? Só não cria um Jesus seu. Se você não criar um Jesus seu, já é top. Tá bom? E a gente tende a fazer isso, viu? Nas melhores famílias isso acontece. Nas melhores igrejas. A gente não consegue se desvincular, infelizmente, de nossas ideologias, de nossas filosofias. O trabalho do crente constante é quebrar as suas próprias ideologias. Aqui dentro, irmão, vocês vão ser confrontados demais. E vocês vão ser confrontados, vocês vão perceber isso. Se vocês conseguirem desenvolver essa maturidade emocional, vocês vão perceber que vocês vão ser confrontados constantemente nas suas ideologias. Algumas coisas das Escrituras nos ferem. Você lê aquilo e você fala, não é possível que isso aqui está escrito aqui. Eu não acredito que esse machista desse Paulo falou isso aí. Como que ele teve a pachorra de falar um negócio desse? Sem vergonha. Aí você entra aqui no curso e entende assim, Paulo, enquanto autor bíblico, é tão autoridade quanto Cristo. Você fala, não é possível. Sim. Ele é autor bíblico? Sim. Foi inspirado por Deus? Sim. A Bíblia é infalível, doutrinariamente falando? Sim. Então, meu irmão, não tem ponto de escapar. Quantas discussões na internet alguém solta assim? Então, mas tudo bem, mas quem falou isso aí foi Paulo e Jesus. Irmão, Paulo, enquanto autor bíblico, é autoridade doutrinária, ponto. Pesa para nós, não é menos importante. Não é menos importante. As falas de Paulo não são menos importantes do que as falas de Cristo enquanto
orientação para a igreja, doutrina para a igreja, porque ele fala por Cristo. Ele fala como apóstolo. Ele fala sendo aquele que herdou de Cristo o ministério de doutrina, de lançar bases, de estabelecer a doutrina da igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu estava preocupado que essa aula, ela fosse terminar cedo, porque só tinham 2 tópicos. Eu falei para o Marcelo ainda. Ele falou, não, Lu, fica tranquilo, que é a dispensação da graça e a dispensação do reino. Eu falei, vai terminar cedo. Não vai não, olha aqui onde a gente está ainda. No 3º texto do primeiro parágrafo. Vamos lá, mas eu preciso terminar essa aula hoje, Deus me livre. O Marcelo mata eu depois. Então, podemos dizer que Cristo, continuando a leitura aí na sua apostila, estabelece a dispensação do reino voltada aos judeus. Essa dispensação do reino, além dela ter essa característica de manifestação do Cristo em resposta à lei, em resposta aos profetas, né, como ponto final, como final do filme, como fim da série, né, em resposta à lei e aos profetas, ela tinha um objetivo, os judeus. Jesus veio pregar aos judeus. Óbvio, a pregação de Jesus alcançou outros povos, sem sombra de dúvida. Mas por propósito central, a pregação era aos judeus. Jesus dá alguns sinais disso. Claro que testando a fé de algumas pessoas, mas dá sinais claros disso. Quando a mulher corre atrás de Jesus, dizendo, Jesus, Jesus, Jesus. A resposta de Jesus é terrível aos nossos olhos. Eu vou parar de dar... Eu vou tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas desgarradas de Israel, eu não vim para vocês. Olha que resposta dura. Jesus, obviamente, está testando aquela mulher, está trabalhando, está nos ensinando algo. Mas o que ele diz não é mentira. Ele veio para as ovelhas desgarradas de Israel. O ministério de Jesus, enquanto na pregação do Evangelho do Reino, tinha um foco. Quem era esse foco? O povo de Israel, os judeus, o seu povo. É para isso que ele veio. E aí nós temos, porém, como eles recusaram o reino, João 1:11, a gente vai ler daqui a pouco. Abre-se um parêntese na história que chamamos de período dos gentios, dispensação do evangelho da graça. A graça, gentios, reino, judeus. O evangelho do reino foi para nós? Não. Cristo, enquanto no evangelho do reino, pregou a lei, pregou os profetas, falou de si a respeito, por meio da lei e por meio dos profetas. Nós tínhamos a lei? Nós, gentios, povos que não eram judeus, nós tínhamos a lei? Você estudou a lei na escola, irmão? Não. Você tinha um profeta para chamar de seu? A gente tem um profeta brasileiro? Não tem, né? Não tem. Nós não temos nenhum profeta brasileiro. De quem era a lei? Dos judeus. De quem eram os profetas? Dos judeus. De quem era a promessa? Dos judeus. Não faz nem sentido que o evangelho do reino chegasse a nós. Ele não era para nós. Mas ele foi recusado. Então o evangelho da graça foi um plano B. Óbvio que não, irmão. Tudo esteve debaixo da soberania de Deus. O plano era esse. Deus já havia dito por meio dos seus profetas que ele poria o povo de Judá, de Israel, em ciúme. Ele traria para si um povo que não era dele. Ele chamaria de seu um povo que não era seu. Esse povo somos nós. Glória a Deus por isso. Mas antes que esse evangelho chegasse em nós, antes que o evangelho da graça fosse inaugurado a todos os povos, como nós lemos aqui na introdução desse tópico, o evangelho do reino foi pregado aos judeus. Pregado e recusado. Na recusa, o evangelho da graça chega a nós. Esse sempre foi o plano de Deus. Esse sempre foi o plano de Deus. Vamos ler João 1:11. E aqui tem uma confusão também que a pessoa faz aqui. Dá até medo. João 1:11. Muita gente usa isso aqui para embasar algumas questões relacionadas a livre-arbítrio, a mudança de plano, né? A gente tem uma ideia muito complicada dentro da igreja, irmãos. Só vou abrir um parênteses aqui. Que é, infelizmente, fruto cultural no nosso meio de teísmo aberto. Qual é a ideia de teísmo aberto?
A ideia de teísmo aberto é que Deus, Ele não é o Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente, como as Escrituras nos revelam. Mas Ele é um Deus meio parecido com aqueles da Marvel. Odin é poderoso? Muito. Na história, né? Eu estou falando Marvel, mas a história dos deuses vikings, ela é muito mais antiga do que... Claro, não foi a Marvel que inventou, é óbvio. A Marvel bebe, né, dessa fonte. Mas como é o nome disso? Mitologia, obrigado. Mitologia, é essa palavra que eu estou procurando. Então, ela bebe da mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, Odin é poderoso? Muito. Odin mexe ali no curso da história? Ele mexe. Mas ele tem tudo determinado? Não. Odin constrói as coisas junto com os homens, junto com os seus súditos, junto com Thor. De repente vem o Loki e muda a história de tudo, e faz um negócio, e Odin tem que responder aquilo. Ou seja, por mais que ele seja o Deus todo-poderoso, né, o pai de todos, como a mitologia nórdica vem de Odin, ensina a respeito de Odin, e assim a gente tem em Zeus, por exemplo, no panteão grego e romano, né, a gente tem... em várias outras culturas, né, o hinduísmo tem o seu Deus supremo, enfim, né, várias outras culturas têm essa figura do Deus supremo, mas eles estão sempre construindo as coisas em resposta àquilo que os humanos fazem. Deus faz algo, o humano vai lá, faz algo diferente, geralmente se rebela, os deuses têm que responder aquilo, e aquilo muda a história, constrói o futuro, de maneira que o futuro está sempre sendo construído entre uma disputa de poder, de rebeldia e de trabalho conjunto entre Deus e os homens. Certo? Por que eu estou explicando isso? Porque muitos leem isso, e eu lembro de um pastor pregando: nós só somos salvos hoje porque os judeus recusaram. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, nenhum gentil seria salvo. Verdade isso? Não. Foi assim que Deus quis fazer. Mas o curso da salvação, caso Deus tivesse, desde o início, decidido nos salvar, tanto que Paulo trabalha isso em Romanos 11, dizendo assim: se a recusa deles gerou essa bênção tamanha a nós, estou parafraseando Paulo, imagina a reconciliação. Paulo trabalha isso em Romanos 11. Deus quis fazer por meio da recusa? Sim. Mas isso alteraria o seu desejo a nosso respeito? Não. Nós seríamos salvos do mesmo jeito. Porque assim Deus quis. Então essa confusão é muito grande. E essa confusão, essa ideologia, esse preconceito, ou seja, um conceito pré-concebido dentro de nós, nos faz ler esse texto de João 1:11 de forma errada. Olha como muitos leem. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eu cansei de ouvir. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. É isso que está escrito? É isso? Mas eu cansei de ouvir esse texto desse jeito. Quando algum pastor, algum pregador citou o texto sem ler. Como ele cita? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Está escrito assim na King James? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Eu não sei no original. A Almeida, que para mim é muito confiável, diz: ele veio para o que era seu. O que é dele? Tudo é dele. Quem é dele? Nós somos dele. Jesus deixa isso muito claro em João 6, quando aqueles que não são dele estavam reclamando a respeito dele pregar que ele era o pão da vida, que ele era o pão enviado de Deus, que ele era filho de Deus. E ele: não foi Moisés que deu o maná? Ele está falando que ele é o pão agora. Jesus olha para eles e fala assim: o que vocês estão murmurando? Vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não são as minhas ovelhas. É como se Jesus dissesse: não é para vocês que eu estou falando. Ele veio porque era seu. Ele veio para aqueles que ele iria comprar com o seu precioso sangue. Ele veio para o que era seu. Não teve mudança de percurso, não teve falha. Muitos leem esse texto e dizem assim: ah lá, está vendo?
Jesus vem, Jesus salva, Jesus faz, Ele fez a obra dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não. Porque o povo de Deus ali, eles recusaram. Está vendo? Livre-arbítrio. Não é esse o tema desse módulo, Jesus me ajuda. Mas é só para que você entenda qual é o tema desse módulo. Como estudar e interpretar a Bíblia. Então cabe. Então, professor, desculpa. Mas nós precisamos entender que, nesse tópico aqui, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para o que era seu, o que é dele? Tudo. Mas os seus, quem são os seus? O seu povo. Jesus era o quê? Judeu. Os seus, o da sua família, o do seu povo, os seus conterrâneos não receberam. Entenderam? Interpretação de texto. Tem uma pergunta aí? Alguém levantou a mão? Não? Eu tive a sensação. Meu irmão, desculpa. Eu tive a sensação que alguém levantou a mão, não sei porquê. Você levantou, desculpa. Pois é. Sim. Acontece muito, verdade. E assim, isso não é uma realidade dentro da igreja só. É que na igreja, né, no corpo de Cristo, glória a Deus, nós temos o Espírito. Então eu creio piamente que um crente, ele vai ser guiado pelo Espírito a toda a verdade. Ele vai entender. Ele pode entender de forma mais simples, ele pode entender de forma mais complexa, mas ele vai entender. Uma hora a verdade fica clara para ele. Mas assim, é uma dificuldade que a gente enfrenta não somente no ensino da palavra de Deus. Esses dias eu vi um estudo, não sei a fonte, tá, irmãos? Eu não sei a fonte. Eu vi uma pessoa citando e eu não me lembro qual era a fonte. Mas o estudo dizia que apenas 8% das pessoas no mundo conseguem interpretar texto. A pessoa lê e não entende. Você pega um monte de discussão na internet, em fóruns que acontecem discussão de filosofia, de política e de tal, que alguém diz algo e o público simplesmente não consegue interpretar aquilo que está sendo falado ou escrito. A pessoa escreve e você olha nos comentários, tem um monte de gente que entendeu errado. Às vezes a pessoa está criticando uma situação e está criticando com ironia. A pessoa interpreta o texto e acha que a pessoa está apoiando. Aí briga e fala e tal. Aí a pessoa tem que explicar a ironia. Lembra que a gente leu, a gente estudou, nos tópicos atrás aqui, as figuras de linguagem que precisam ser compreendidas por nós para a interpretação correta da Bíblia? Né? Nós precisamos entender, inclusive, de figuras de linguagem. Nós precisamos entender qual é o sentido que aquele texto está dando. E a gente enfrenta essas dificuldades. É maluquice isso, mas é exatamente isso. Recentemente, eu vi uma pastora, não, os irmãos, acredito que os irmãos saibam que nós não temos pastoras aqui, né? Nós não cremos que biblicamente há base para isso. A gente vai ter um estudo sobre isso também. Mas recentemente eu vi, ela se auto-intitula, então, eu vi uma pastora da instituição que eu fazia parte, antes de entender a fé como eu entendo hoje, sendo massacrada na internet. Foi no UOL, saiu na Folha, saiu sendo massacrada na internet, porque ela estava pregando e cortaram um pedaço da pregação, mas mesmo que tenham cortado de forma maldosa, né, cortaram um pedaço da pregação e massacraram ela, mas mesmo nesse pedaço dá para entender o que ela está falando, dá para compreender o que ela está falando, e detonaram ela, chamando ela de homofóbica e de racista, e ela dizia assim: crente, eu fico olhando o Instagram de vocês, é aquele controle, né? Tomou também, né? Não tem que ficar, né? Mas eu fico olhando o Instagram de vocês e eu fico vendo crente levantando bandeira de gente preta, levantando bandeira de LGBT, levantando bandeira... E ela deu esses dois exemplos, mas ela estava falando a respeito de bandeiras ideológicas. Ela deu esses dois exemplos porque eram exemplos que estavam frescos na cabeça dela. Faltou habilidade ali na retórica? Faltou. Falou besteira? Sim. Usou de forma errada.
Mas quem ouviu aquilo, entendeu. Ou melhor, quem tem a capacidade para ouvir aquilo, para entender, entendeu. Nós não temos que ficar levantando essas bandeiras, ela diz isso claramente. A bandeira que crente levanta é a de Cristo, não é bandeira de ideologia. Ela foi racista? Ela foi homofóbica? Ela estava dizendo que a bandeira do crente é Cristo, não é bandeira ideológica. É o que eu acabei de falar aqui. Eu acabei de falar isso, só que eu falei com outras palavras. Ela disse dessa forma: massacraram ela. Cancelaram a moça na internet, né? Cancelaram ela. Ela não é daqui, acho que é de Minas, alguma coisa assim. Cancelaram ela na internet. E assim, muitos de forma maldosa, muitos entenderam o que ela disse. E, de forma maldosa, usaram isso para atacar a igreja. Porque aí não é a pastora fulana de tal, né? É pastora, tá só a pastora lá. Por quê? É uma tentativa de incluir todos os crentes naquele negócio, né? Então é maldoso, a gente sabe como a mídia trabalha no Brasil. Infelizmente a gente sabe como trabalha. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque muita gente ouviu aquilo e não entendeu o que ela quis dizer. Ah, é isso mesmo, eu não sei o quê, essa pessoa não prega a Cristo. Não, você não está entendendo. A mídia está usando de forma maldosa, mas você simplesmente não entendeu. Teve gente que não compreendeu o que ela queria dizer. Falou mal, falou, ela não ajudou. Mas ela não foi maldosa no comentário, não nesse, né? Quantos entenderam? Certo? Então, vamos lá. Na graça, segundo tópico aí do tópico 6, né? Na graça, a graça inicia-se no Calvário com a morte de Jesus e termina no dia do arrebatamento da igreja. Isso é muito importante. Jesus não pregou, já mencionei isso aqui, mas eu quero reiterar. Jesus não pregou na graça. Jesus pregou o evangelho do reino na lei. Jesus ensinou, inclusive. Jesus purificou a lei. Jesus tirou da lei aqueles adendos, aqueles acréscimos que os religiosos foram fazendo ao longo do tempo. Quantos lembram quando Jesus quebrou a lei do sábado, deixando os discípulos pegarem espigas? Quantos lembram dessa passagem? Jesus quebrou a lei do sábado? Eu mencionei isso já. Quem foi o único homem que cumpriu inteiramente a lei? Jesus quebrou a lei do sábado? Mas ele não colheu as espigas? Sim. Por quê? Porque os discípulos tiveram fome. O que Jesus fez com a lei do sábado? Interpretou a lei e aplicou a lei sem os adendos, sem os acréscimos dos religiosos. Jesus, ou melhor, Deus por meio de Moisés ensina: guardarás o sábado. Jesus fez isso de forma pura, purista, sem acréscimos. Os religiosos, peraí, o que é guardar o sábado? Vamos lá. Se eu aquecer uma jarra de leite, quanto tempo de fogo vai configurar trabalho aqui? Gente, parece piada, mas era isso. Parece piada, mas é isso. Quantos passos eu posso dar no sábado para isso não ser trabalhar no sábado? E eles começaram quando já ouviram falar de Talmud? São os desdobramentos da lei. Eles acrescentaram à lei a tradição. Não é lei, mas é tradição. E aí a tradição com o tempo virou lei. E aí eles se revoltavam. Meu Deus, quebrou o sábado. Não quebrei o sábado. Não está escrito na lei que quando alguém precisar ser socorrido, quando a sua ovelha, a sua vaca se machuca, cai, você pode ajudá-la? Não é assim que a lei é interpretada? Eu acabei de ajudar um coxo, eu curei. O braço do cara tinha voltado ao normal, o cara tinha o braço mirrado, o braço do cara tinha voltado ao normal, e eles esbravejando: curou no sábado, é uma loucura. Meu Deus do céu, eu acho que se eu estivesse lá, e já tivesse acabado. Gente, alguém notou que a mão do cara cresceu? Ou vocês estão preocupados com o sábado, é isso? Alguém percebeu que o cara tinha um cotoco e a mão do cara voltou ao normal? Pelo amor de Deus, então por que vocês estão falando? Né? Mas era isso que eles faziam. Por quê? A tradição havia virado lei. Então Jesus, ele purificou a lei. Jesus, ele viveu a lei cabalmente.
mas como a lei ensinava, certo? E ele pregou e pregou mesmo, pregou os mandamentos. Jesus resumiu, Jesus reinterpretou. Sim, de fato, Jesus ensinou a partir de si a lei, não tenho dúvida disso, mas ele ensinou a lei, certo? Seguindo, a graça é dada a todos os povos judeus e não judeus. Só voltando aqui para não ficar perdido, quando a graça começou então, irmãos? Na morte de Cristo, na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo, na morte do Calvário, certo? A graça é dada a todos os povos judeus e não judeus. Tito 2:11, vamos ler ali. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Todos são salvos, irmãos? Mas João 3,16 não diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Sim? Aqui não está falando que a graça salvadora se manifesta a todos os homens? Qual é a gente vai entender isso, mas qual é o requisito? Tem que crer. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Paulo está escrevendo a Tito aqui que a graça não tem exceção. A salvação tem exceção ou não? O que é uma exceção? É algo que está fora, certo? É algo que está fora. A salvação tem exceção? Tem. Aqueles que não creem. O que ela não tem? E esse texto está no... A salvação não é para homens, ou para mulheres, ou só para crianças, ou só para judeus, ou só para gentios, ou só para brasileiros, ou só para americanos. A salvação, ela é indistinta. Salva está potencialmente disponível a todos. Todos enquanto raça, credo, língua, nação, gênero, a todos, sem distinção. Mas há exceção? Qual é a exceção? Aqueles que creem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Complexo um pouco? Está de boa? Seguindo. Romanos 6. Volta um pouco aí. Romanos 6. Nós vamos ler do 14 ao 15. Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Eu estou lendo certo? Romanos 14, 15. Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de forma nenhuma. Então, nós não estamos debaixo da lei. Isso acaba para nós. Isso acaba, inclusive, para o judeu. Isso acaba, a lei interrompe-se na graça. Nós não estamos mais sob o jugo da lei. Quem? Aqueles que creem. E aqueles que não creem, a lei segue julgando eles. A lei segue julgando eles. A dispensação não é mais da lei. Mas assim como nós somos salvos somente pela graça, a lei de Deus que está no mundo, está inclusive de forma geral no coração do homem, como Paulo trabalha em Romanos, capítulo 1, dizendo, olha, a glória de Deus é manifesta na criação. A lei está escrita no coração, de certa forma todo homem sabe o que é certo e o que é errado. Essa é a lei geral, a comunicação geral da lei de Deus. Essa lei segue julgando o homem. A lei escrita segue julgando o homem. Hoje alguém vai para o inferno porque não amou a Deus sobre todas as coisas. Porque não amou o seu irmão. Mas e nós, estamos debaixo dessas coisas? Não estamos. Mas nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Trabalhamos para isso? Somos levados pelo Espírito Santo? Sim.
para sermos salvos? Não, porque fomos. É em resposta. Certo? A gente vai ver isso mais para frente. Então, a graça é dada a todos os povos, judeus e não judeus, a todos os povos, indistintamente. Aliança que não leva em consideração as obras humanas. A graça é uma aliança que não leva em consideração as obras humanas. Como eu disse, para a salvação, nunca a obra humana foi levada em consideração. Ponto. Mas nessa aliança especificamente, isso fica manifesto. Na dispensação da graça, isso é dito claramente. Isso é exposto de forma clara, né? Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, toda vez que você estiver conversando com alguém que se diz crente, que crê em Cristo, e essa pessoa acredita que ela está conquistando a salvação dela de alguma forma, leia Efésios 2:8 para ela, 8 e 9. A graça e a fé são dons de Deus. A salvação é dom de Deus, ela não vem por obras. E o motivo está escrito aqui, para que ninguém se glorie. Ninguém que é salvo pode dizer, eu sou salvo porque eu fiz por onde. Eu sou salvo porque eu estou trabalhando pela minha salvação. Eu sou salvo porque eu estou pagando o preço para morar no céu. Como tem uma cantora gospel cantando por aí. Que de gospel não tem nada, né? Porque para cantar uma besteira dessa, eu estou pagando o preço para morar no céu. Isso não existe à luz das Escrituras. Todos os que são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Nem a fé que você tem em Cristo veio de você. Nem a fé. A fé é, assim como a graça, assim como a salvação, dom de Deus. Tudo que vem depois da vírgula é dom de Deus, incluindo a fé. Claro. A gente leu agora. A gente leu agora há pouco. É o texto de Mateus onde Jesus está falando a respeito do reino. É aquele período em que o Espírito Santo não havia ainda descido. Então, de fato, imagina o seguinte. Todo mundo já viveu um momento como esse. Talvez todo mundo já viveu um momento como esse. Muitos de nós temos experiências, né? Muitos de nós temos experiências de nascer em igreja, tá? Eu vou dar a minha visão a respeito disso que você está trabalhando. Tem muita visão a respeito disso. Tem muita gente que vai ter visão diferente sobre isso, tá? Eu vou dar a minha visão, a minha interpretação desse texto. Ou melhor, dessa dinâmica. A pessoa nasce na igreja e num determinado momento da vida dela, ela será regenerada, ela vai nascer de novo, ela vai ter fé. Deus vai despertar ela, caso ela seja um eleito, não tem como não fugir disso, mas enfim, ela vai despertar para Deus. Em algum momento aquilo vai fazer sentido para ela. Mas ela já nasceu numa cultura onde ela sabe o que é certo e o que é errado, o que a igreja prega como doutrina, a mãe e o pai ensinou. Eu não estou falando que isso é evangelho do reino, mas eu estou fazendo uma analogia de como eu entendo esse ser tomado por esforço. Havia uma série de pessoas que seguiam a Jesus, que ouviam João Batista e o tinham como profeta. É muito claro isso, né? Naquela disputa de Jesus com os fariseus, Jesus usa João Batista e não usa à toa, né? Porque se João Batista, quando ele é perguntado, né, João Batista é ou não é? Se João Batista, aliás, Jesus pergunta a eles, né, João Batista, e aí, é de Deus ou não é? Se eu responder que é, João Batista aponta para Jesus. Se eu responder que não é, o povo crê em João Batista. Então, João Batista era tido como profeta. E essa pregação de João Batista e de Jesus, deixa eu pegar a linha do raciocínio aqui. Ela tinha crentes, ela tinha gente que botava crédito, que ouvia, que entendia, que tinha fé,
Uma fé natural, uma fé humana. Por que uma fé natural? Porque a fé, dom, ainda não tinha, calma. O Espírito não tinha vindo ainda para fazer a pessoa nascer de novo. Não havia ainda o Espírito regenerando pessoas. Elas criam, botavam fé, uma fé natural naquilo que Jesus estava falando. E não tinham nascido de novo. Então pensa o seguinte, Jesus está ensinando, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E do outro lado tinha alguém tentando fazer aquilo sem ter nascido novamente. Por isso essa minha analogia. É o filho do crente, é o famoso filho do crente. O cara é filho de pastor, ele não se converteu ainda, ele não nasceu de novo ainda, mas ele é criado naquele meio. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não foi regenerado ainda, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que a Bíblia diz a respeito de determinadas coisas. Então, o esforço dele em fazer parte daquilo é gigantesco. Eu entendo dessa forma. Aquilo que Jesus pregava, ele pregava a pessoas que não haviam nascido novamente ainda, que não haviam ainda sido regenerados por Deus. Então eu compreendo que aquelas pessoas, aqueles que realmente estavam seguindo a Cristo, eles estavam com um esforço, eles estavam tomando aquele reino, acreditando naquelas palavras, abraçando aquele ensino com muito esforço. É assim que eu entendo esse texto, tá? Assim que eu entendo. Não sei se o professor Marcelo tem uma visão diferente sobre isso, mas é assim que eu compreendo, tá? Fato é que não era na graça que Jesus pregava. Esse ensino não aconteceu durante a dispensação da graça, isso é fato, tá? Beleza? Respondeu mesmo? Tá bom. Seguindo aqui, eu li Efésios 2:8, né? Segunda a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 1, nós vamos ler o versículo 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Ou seja, por que fomos salvos, irmãos? Se somos salvos por quê? Foi em virtude das nossas obras? Foi por conta das nossas obras? Deus olhou para nós e viu algo que fez sentido para ele? Não, peraí, ele está fazendo isso e portanto eu vou chamá-lo. Houve isso? Não por conta das nossas obras. E ele conclui, mas em função da sua própria determinação e graça. A crentaiada tem uma dificuldade com esse negócio de Deus determinar as coisas. A gente não tem dificuldade com a gente determinar. A gente não tem problema. A pessoa pode no culto lá levantar a mão e falar, eu determino sobre a sua vida. Não tem problema nenhum. Agora, Deus determinar e dar rolo. Mas e o meu livre-arbítrio? Onde fica a vontade? Então eu sou um robô? Eu sou um boneco na mão de Deus? A gente pode determinar o que Deus tem que fazer. Deus não pode determinar o que a gente pode fazer. Certo? Então, não precisa nem, enfim, né? Acho que já está claro aí. Então, por que nós fomos salvos? Pelas nossas obras? Não. É em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo. Desde quando, irmãos? Desde antes da eternidade. Vocês lembram que a gente estudou eternidade, kairos, tempo contado? Desde quando a nossa salvação por meio da graça está determinada? Desde a eternidade. Adão caiu no Cronos ou no kairos? No Cronos, no começo do Cronos. Se a nossa salvação em Cristo Jesus está outorgada, outorgar é dar por direito, está outorgada em Cristo, desde da eternidade, foi antes ou depois da queda? Antes. Então, a nossa salvação está determinada antes da queda? Sim? O que você fez antes da queda para ser salvo, irmão? Nada. Então, você está entendendo? Eu amo o módulo salvação. Vai ser maravilhoso. Vamos lá, talvez você tenha sido aí mexido, incomodado um pouco, tá, meu irmão? Então, calma, tenha paciência, persiga. Nem que seja para chegar no final desse curso e você falar, os professores estavam errados. Eu continuo com a minha opinião. Mas faça isso com propriedade.
Saia daqui falando mal, mas falando mal com propriedade. Eu ouvi tudo que eles tinham para falar e depois eu falei mal. Certo? Então, persista. Tem problema de discordar, só discorda com propriedade. Beleza? Tito. Carta de Paulo a Tito, logo depois aí de 2 Timóteo. Tito 3, nós vamos ler do 3 ao 7. Porquanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Paulo está falando a crentes aqui, tá? Só te contextualizar. Paulo está falando para crentes. Então ele está dizendo, nós que somos crentes hoje, em algum momento, houve um tempo em que antes da nossa conversão, nós fomos insensatos e desobedientes, certo? Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Quanto trabalho humano tem nisso aqui? Para ser salvo? Nenhum. E a regeneração aqui, ela acaba com todo o resto. Porque quando você normalmente vai até um crente e fala para ele sobre salvação pela graça, é muito comum esse crente falar assim, mas eu criei. Crer é o meu papel. Crer é a minha parte. Crer sou eu que faço. Mas esse texto está muito claro. Como nós estávamos? Escravizados, rendidos a toda paixão, rendido a toda maldade. Éramos servos. Esse servo aqui não é servo no sentido de quem quer servir. É servo, não é servo garçom que veio me servir, que está recebendo um salário. Não. É escravo. Eu sou escravo da maldade. Eu sirvo à maldade. Eu sirvo ao pecado. O escravo consegue se libertar? Não. Até porque o Senhor é interno, nesse caso. O Senhor não é um Senhor externo. Eu não consigo fugir dele. Porque para onde eu vou, ele vai. Toda vez que alguém perguntar, não, eu acredito em livre-arbítrio. Você é crente? Sou. Então escolha não pecar e consiga. Se você conseguir, você vem falar comigo. Você tem livre-arbítrio? Tenho. Escolha não pecar. Beleza? Você decidiu não pecar? Eu decidi não pecar. Beleza, agora você consegue. Se você conseguir, eu vou acreditar que você tem livre-arbítrio. Simples assim. É nessa condição que somos salvos. É nessa condição que Deus se movimenta em nossa direção. O texto é muito claro, olha só. Contudo, quando da parte, versículo 4, contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, a salvação foi manifesta da parte de Deus, partiu de Deus. Se nós pegarmos novamente as mitologias nórdicas, gregas, romanas, indianas, toda vez que a gente tem uma salvação, quando o homem transcende em alguma coisa, Prometeus que roubou o fogo, e Hércules que conseguiu vencer os 13 ou 12? 13, né? 12 trabalhos, sei lá. E Hércules que conseguiu vencer os 12 trabalhos, e chegou aos deuses, e alcançou os deuses, e transcendeu em sua natureza humana. Todas as vezes que a gente lê isso nas mitologias, é o homem perseguindo Deus. É o homem indo até Deus, é o homem buscando Deus. A teologia bíblica nos ensina, o homem não busca Deus. Mas eu nasci na igreja, eu sempre tive uma vontadinha lá dentro do meu coração de buscar a Deus. Conversa, irmão. A Bíblia diz que você está mentindo. A Bíblia diz que antes da regeneração, você é incapaz de buscar a Deus.
Isso serve para grego, isso serve para judeu. Isso serve para quem nasceu lá em Israel, isso serve para nós. Pastor, onde está escrito isso? Romanos 3, a partir do versículo 9. Não está na apostila, mas depois você lê em casa. Não tem como. Não é você que busca essa transcendência. A salvação não é um processo do homem buscando a Deus, mas de Deus buscando o homem. Encarnando. O verbo se fazendo carne. Essa é a salvação que nós cremos. Essa é a salvação apresentada na palavra de Deus. Essa salvação é inteiramente pela graça. Amém, gente? Seguindo, ela é, na sua apostila, uma aliança superior. Hebreus 8:6. E como é importante a gente entender isso, gente. Como é importante. Porque o que tem de crente agarrado na lei, o que tem de crente legalista, o que tem de crente tentando se justificar pelas próprias obras, não está escrito. Mas, Hebreus 8:6, né? Eu abri errado. Hebreus 8:6. Contudo agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que tinham a responsabilidade de operar, de servir, de cuidar da lei. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes eram os pontos chaves da lei, eram os pilares da lei. Eles sustentavam, eles pregavam, eles ensinavam nas sinagogas, no templo. Eles eram aqueles que eram a personificação da lei. Quando você via um sacerdote, você dizia: esse cara cumpre a lei. Esse cara, ele é um guardião da lei, um arauto da lei, certo? Olha que Paulo está dizendo, desculpa, Paulo não, pode ser que seja, não sei. Contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente do que o ministério dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Jesus é o mediador da aliança da graça, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas, não é fundamentada em uma capacidade humana, no braço humano. Para ser cumprida, ela não depende de nós, ela não depende da nossa capacidade, da nossa pecaminosidade, do nosso poder de fazer algo a respeito da nossa própria salvação. Essa lei, ela é superior porque ela não está em nós. Desculpa, essa aliança. Ela é excelsa, ela vai dar certo, em outras palavras, ela vai ser cumprida, o salvo vai ser salvo. Jesus, aquele que está eleito à salvação, será salvo, invariavelmente. Ele não tem como falhar, não tem como dar errado, não tem como escapar, ele vai ser salvo. Por quê? Porque a promessa não está nele, não depende dele, não está depositada sobre ele a esperança dessa promessa. Essa promessa, ela é excelsa, ela é superior, ela é transcendente. Ela não está baseada naquilo que o homem faz, ela está baseada naquilo que Deus faz. E se Deus não falha, logo, essa promessa, essa salvação, essa aliança não falham. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Seguindo, 2 Coríntios 3. 6 e 9. 6 ao 9, na verdade. Aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ei, lasqueira. E aí? Vamos parar de estudar? Vamos, gente, parar de estudar. Porque vocês estão aqui estudando e a Bíblia está sendo clara que a letra mata. O que a gente tem que fazer? Vamos parar de estudar e vamos começar a rodar aqui no manto. Porque aí o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser cheio do Espírito, e o Espírito vivifica, e a letra mata. Então para com esse negócio de estudar. É disso que o texto está falando? Não. Como ler e interpretar a Bíblia. Com letras, de que letra é essa que Paulo está falando aqui? Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte.
Quais letras foram escritas sobre pedra? As letras da lei. As tábuas da lei, que foram escritas por Deus no monte. Moisés desce com elas. Certo? Então, aqui, meu irmão, é até complicado, porque nós temos nossos irmãos em Cristo que são aliancistas, e é por esse motivo que eu sou dispensacionalista. O aliancismo me atrai de forma especial em alguns pontos. Eu gosto de algumas interpretações, de algumas visões. Volta e meia eu brigo um pouco com o Marcelo sobre isso. A gente sempre volta no assunto dispensacionalismo e aliancismo. A gente sempre conversa um pouco sobre isso. Porque volta e meia algumas coisas me geram dúvidas, são muito convincentes. Mas tem uma coisa que o dispensacionalismo me perde, que é na ideia de dizer que a lei acabou somente a cerimonial, somente a lei moral, né? Quando vocês vão entender isso em dispensações, quando a gente for estudar. Mas alguns irmãos dizem assim, olha, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, elas continuam valendo sobre nós. Jesus não foi o fim dessa lei, Jesus só foi o fim da lei cerimonial. Qual era a lei cerimonial? Aquela que tinha que degolar o cordeirinho, aquela que tinha que ter o tabernáculo estabelecido, aquela que tinha que ter um sacerdote, que o sacerdote ia ter que se vestir assim, assim assado, não sei o quê. A lei civil foi extinta, a lei cerimonial foi extinta, mas a lei, ela continua, a lei moral, os 10 mandamentos, continuam vigorando sobre a vida do crente. Se nós estivermos dizendo sobre o incrédulo, sim, porque essa lei, ela é ministério de morte sobre a vida do incrédulo. Ela serve para mostrar para o incrédulo que ele é incapaz de cumprir a lei. Quantos lembram daquela passagem do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar o reino? Jesus diz, cumpre os mandamentos. Olha que loucura. Jesus dá um ensino maravilhoso para nós. Cumpre os mandamentos. Mas Senhor, e se eu faço desde novo? Tudo bem. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você cumpre todos os mandamentos desde novo? Beleza. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O que a Bíblia diz? Ele muito se entristeceu porque ele amava as riquezas, ele tinha muitas posses. Ele falou, eu cumpro todos os mandamentos. Jesus falou, vai e cumpre o primeiro então. Então, beleza, deixa eu fazer um teste. Vai e cumpre o primeiro. Só estou te pedindo o primeiro, não estou nem pedindo o resto. É só o primeiro. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não consigo. Eu gosto muito do que eu tenho. Não dá para abrir mão de tudo. Já errou no primeiro. E o povo olhando aquilo, e o rico na cultura judaica, ele é sinônimo de bênção de Deus. Abraão foi homem de Deus. O que Deus fez com ele? Enriqueceu. Quantos outros homens enriqueceram? Na cultura judaica, ser rico já é... O judeu olha para o rico e fala assim, esse aí Deus gosta. Esse aí Deus abençoa ele. Já era sinal de bênção de Deus. Os irmãos olharam para aquilo, Pedro, João, olharam para aquilo e falaram, meu Deus do céu. Se para ele foi ruim, se para ele é difícil, imagina para nós. Quando Jesus diz, olha, é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Mas se para o rico que é abençoado é difícil, imagina para nós. Qual a resposta de Jesus? Para o homem é impossível. Jesus generaliza. Ele não fala mais do rico. Ele fala, para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Para Deus tudo é possível. Aqui está a clara noção que nós precisamos ter a respeito disso. A clara noção que nós precisamos ter a respeito disso. Qual é o ministério da morte? Qual é o ministério da lei? Escrito em tábuas. Esse é o ponto que me pega, voltando no que eu estava concluindo. Quando alguém diz, não, mas é a lei cerimonial. Aonde foi escrita a lei, os 10 mandamentos? Nas tábuas. O que Paulo está dizendo aqui que é o ministério da morte? A lei cerimonial? Ou não? O que está escrito aqui? Os 10 mandamentos. Sim, Paulo está chamando os 10 mandamentos de ministério da morte. De letra que mata. Por que mata? Porque é impura? Porque é maligna? Não. Porque é o decreto de justiça de Deus a nosso respeito. É a clara desaprovação de quem nós somos.
A partir do momento que Deus escreve aquilo que Ele espera de nós, e a gente não consegue cumprir, a gente está transgredindo a lei. Transgrediu a lei? Morte. Por isso que a lei é ministério da morte, não é que a lei é maligna. Agora eu vou pegar eles. Não. Isso aqui é o meu caráter. Isso aqui é o que eu sou. Isso aqui é o que eu quero que vocês sejam. A gente consegue? Não. Morte. Jesus abole isso. Tira isso. Esse ministério, ele é suplantado. Ele é vencido pelo ministério do Espírito, a lei da vida, que nos leva a cumprir a vontade de Deus? Sim, mas não as leis. Ah, mas eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas? Tem, você tem que amar o teu irmão como a você mesmo? Na verdade, um pouco mais. Você tem que amar o teu irmão como Cristo amou a nós. Como Cristo nos amou? Com amor sacrificial, é maior. A gente pode roubar? Não, claro que não. Você ama o teu irmão? Ama, então você não vai fazer isso. É a lei do amor? É a lei do amor. Mas é a lei de Moisés? Não é a lei de Moisés. Toda a lei finda em Cristo. Isso é muito claro aqui para nós. Vamos lá. Trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que o seu brilho estivesse se desviando. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Então, irmãos, nós somos chamados para a lei? Para o ministério da lei? Não, nós somos chamados para o ministério da graça. É nesse ministério que nós somos chamados, ok? Seguindo, dispensação do reino. Ah, mas, pastor, você já não falou? Sim, eu falei do período transitório. Disse, vamos lá. Sim. Mas a minha pergunta é assim: por que Deus não concederia graça e fé a uma pessoa? Pergunta difícil. Vai ser respondido vai ser respondido no módulo salvação. A gente vai tentar responder. Eu vou tentar dar uma breve resposta para você. Deus nos ama, ponto. Mas nós não servimos a um Deus idólatra. O que é idolatria? Como a Bíblia define idolatria? É amar alguma coisa mais do que você ama a Deus. Deus é idólatra? Não. O que significa? Que Ele não ama a ninguém mais do que Ele ama a si próprio. Pastor, que resposta complicada. Sim, é complicada. O que eu quero dizer com isso? Deus quis salvar alguns. Ele não está sendo injusto com aqueles que Ele não salva. Qual é a justiça? A justiça é a condenação. Porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, como Romanos 3:23 nos ensina. Todos pecaram. Se tem algo que eu e você merecemos, é o inferno. Desses que estão indo para o inferno, Deus resolve livrar da morte. Alguns, Ele decide que não fará isso. Por quê? Porque a morte é justa para eles. Complicado, né? Mas é. Módulo salvação, vamos esperar. Mas Romanos 9 trabalha isso muito claramente. Deus, Ele é glorificado, tanto por seu amor, quanto pela sua justiça. Nós tendemos a ter, minha irmã, um Deus desequilibrado na nossa cabeça. A gente acredita num Deus que é só amor. Ele é amor, ponto. Ele é amor, mas Ele não é só amor. Ele também é justiça. Ele também é ira. Essa é a dificuldade que a gente tem em lidar com Deus. A gente pensa em Deus, né? E a nossa cultura traz isso. Jesus era manso, sem sombra de dúvida. Jesus, Ele era amoroso, sem sombra de dúvida. Mas a gente vem de uma cultura que tem aquele Jesus pintado, né? Aquele Jesus católico que é pintado assim, com aquela carinha assim, né? Eu não sei fazer a carinha de Jesus na imagem. Loirinho, olho azul, assim, né? Aquele meio dando uma sofrida assim, né? Jesus era amoroso, sem sombra de dúvida. Mas esse Jesus que a gente visualiza assim, Ele fez um chicote e entrou no templo derrubando um monte de mesa, quebrando tudo, dando chicotada nas costas da galera, tipo, sai daqui, vocês estão fazendo, né, bravo com aquilo que estava acontecendo no templo. Então, assim, essa é uma expressão em Cristo da justiça de Deus. Então, Deus é tão justo quanto é amor. Deus é tão ira quanto é amor. Ele nos odeia tanto que nos condena e nos ama tanto que nos salva.
É maluquice, mas é isso. Parece loucura para nós, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Então, Deus ele é glorificado tanto na nossa salvação quanto na condenação daqueles que não creem. Diga, meu. A gente tá entrando no módulo salvação. Vou responder essa porque a gente tem um pouco de tempo, mas rapidão, vamos lá. O que determina a vontade de Deus? Ponto. Não tem nada na pessoa. Nada. Pelo que tem em nós, vai todo mundo para o inferno. Se Deus for... Não é sorteio. Não é sorteio. Não é sorteio. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, pelo que tem em nós, se Deus fosse fazer assim, eu vou passar o scanner no mundo e eu vou tentar encontrar pessoas que sejam dignas do que eu vou fazer. Ele não vai encontrar ninguém, vai todo mundo para o inferno. Ponto. Mas ele decide pela sua obra, pela sua vontade, antes que a gente fizesse qualquer coisa, salvar alguns. E ele faz isso. Tá? É soberania mesmo. Quando eu falei, gente, no começo da minha aula aqui, que nós teríamos algumas questões pessoais mudadas, porque a igreja geralmente não prega isso. A igreja joga a responsabilidade da salvação no livre-arbítrio. E ela diz assim, olha, foi para o inferno porque quis, é verdade. Mas não foi para o céu porque quis. Nós somos completamente culpados do nosso pecado. Deus não é injusto quando Ele manda alguém para o inferno. Não é injusto. Se alguém pode reclamar de injustiça, é quem foi salvo. Se a gente tivesse a loucura suficiente para pensar nisso, a gente ia levantar a mão e falar, Deus, deixa eu entender uma coisa, eu estou indo para o céu, eu nunca quis ir para o céu. O Senhor está sendo injusto. E Ele ia nos ensinar a Bíblia, porque Ele ia dizer, não, eu não estou sendo injusto, porque o teu pecado eu puni em Cristo. Teu pecado eu puni em Cristo. Então, Deus não abre mão da sua ira para nos salvar. Não. Ele pune outro. Foi isso que aconteceu na cruz. Ele puniu outro. Não é que Deus... ele se mantém irado com um monte de gente que vai para o inferno. E a nossa ira, o nosso pecado, Ele empurrou para debaixo do tapete. Não, desse povo aqui eu vou dar uma passada de pano. Foi isso que aconteceu? Todos os pecados serão punidos, sem exceção. Todos os pecados serão condenados, sem exceção. Do incrédulo, nele mesmo, e o nosso, dos que são salvos, em Cristo. Mas todo pecado será punido, sem exceção. Foi, na verdade, né? O nosso já foi punido. Certo? Complicado, mas Deus vai dando graça, fica tranquilo, Deus vai dando graça. Tem um módulo só sobre isso. Marcelo vai me matar. Estou dando um spoiler. Vamos lá, gente. Seguindo. Dispensação do reino. Período em que Deus se volta novamente para o povo de Israel. Essa dispensação é dividida em duas etapas. A primeira a gente já trabalhou, que é quando João Batista e Jesus começam a pregar o reino de Deus, certo? Então essa dispensação a gente já trabalhou. Vamos ler um texto, Mateus 3, do 1 ao 2. Mateus 3, do 1 ao 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 4, 7. Você está em Mateus, vai para o 4, versículo 7. Desculpa, 17. Aí do 17 a gente vai para o 23 depois. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Percebem como João Batista e Jesus pregavam a mesma essência da pregação do reino, né, do evangelho do reino? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre os povos. Então, Jesus pregou esse evangelho do reino. Lucas 13, nós vamos ler 23 e 24, aliás. Lucas 13, 23 e 24. Olha só. Nossa, esse texto vai me dar ruim. Depois dessas perguntas que a gente leu aqui, que a gente teve aqui, esse texto vai dar ruim.
Irmãos, eu vou seguir aqui, senão eu não consigo trabalhar, tá, gente? Eu não consigo terminar. Eu vou recusar responder pergunta aqui, tá? Vamos lá. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Perguntinha aí, capciosa, né? E ele lhes exortou: esforçai-vos para adentrar pela porta estreita. Ali a resposta da Bia: esforçai-vos. O que vocês estão vivendo aqui exige esforço. Continua. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Se esforçarão como vocês estão se esforçando, mas por pura religiosidade, por puro interesse, não porque foram de verdade regenerados, não porque creram de verdade, mas porque estão ali buscando um meio de se salvar. E ao homem é impossível. Calma o coração, gente. Vamos nessa. Seguindo. E a segunda, então a primeira parte é essa. A segunda é após a era da graça. Depois desse período o pessoal vai deixar de ser salvo pela graça? Não, vai continuar sendo salvo pela graça. O que muda? Muda a forma com que Deus vai administrar essa graça no meio do povo. Depois que Jesus morreu na cruz, a dispensação do reino deu lugar temporariamente à dispensação da graça, ou seja, isso abre a todos os povos, isso é claramente difundido por meio da pregação, e Deus estabeleceu então essa aliança a todos os povos. Quando Jesus volta para buscar a sua igreja, haverá o término da dispensação da graça, Deus para de administrar dessa forma, desde então a humanidade retorna à dispensação do reino, onde o indivíduo volta-se a ter um esforço gigantesco aqui. Vai ser salvo pela graça? Vai, mas o esforço ele muda de caráter, é um esforço para não negar, a gente vai entender agora. O indivíduo, principalmente o remanescente judeu, para ser salvo, terá muitas vezes que entregar a própria vida por causa da fé em Cristo Jesus. Não é que ele entregou e foi salvo, mas ele era salvo e por isso entregou, tá? Morri como um mártir e fui salvo porque morri. Não, morri porque isso provou que eu era de fato um salvo. Então, a questão aqui, o esforço volta em certo aspecto. Por quê? Depois desse período em que Jesus volta para buscar a igreja, o negócio arrocha aqui. Arrocha, mas arrocha mesmo, né? Eu sou pré-tribulacionista, ou seja, eu creio que nesse momento aqui, e o curso também nós cremos que nesse momento aqui se inicia a grande tribulação. Então a coisa dá uma complicada absurda, né? Então, muitos vão morrer diante da ordem: negue a Cristo. Nega a Cristo. Não vou negar. Então, o evangelho passa a ter essa conotação de esforço, de permanência. A salvação segue pela graça, pelo amor de Deus. A salvação segue pela graça. Mas Deus se volta novamente ao povo de Israel, principalmente ao povo de Israel. Haverão salvos em outras nações? Sem dúvida. Mas com a igreja arrebatada, Deus volta esforços ao povo de Israel. Certo? E o negócio complica aqui. Olha só, Apocalipse 24. Apocalipse 24. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentavam, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, antes do início do reinado de Cristo, a gente vai ver isso em escatologia, antes do início do reinado de Cristo, o arrebatamento da igreja acontece, e aqueles que ficam depois do arrebatamento. Tem até um filme que trabalha sobre isso, a galera se lascando, depois que, a minha mãe era crente, ela pregava para mim, eu não acreditei. Aí agora minha mãe sumiu, eu sei que ela foi arrebatada. A essência do filme é essa, né? A minha mãe sumiu, eu sei que ela foi arrebatada, agora eu estou vivendo no meio da grande tribulação. O negócio está terrível. Não adorou a imagem da besta, não adorou a besta, não botou a marca da besta, não negou a Cristo, morte, né? Então, o evangelho do reino volta a ser pregado com essa conotação de perseguição, de esforço.
os salvos se esforçarão dessa maneira. Pastor, você quer dizer que na dispensação da graça não há esforço para a permanência? Sim, há esforço. Vamos lá. Nós vivemos localmente e ao longo da história momentos em que a igreja foi perseguida, certo? E nesses momentos, muitos foram expostos a esse tipo de situação que os nossos irmãos, depois do arrebatamento, vão viver. Muitos. Muito aconteceu. Idade Média, o Coliseu que a gente vê num monte de filme, o gladiador e tal. A quantidade de gladiador, não gladiador, porque gladiador era quase uma profissão, mas a quantidade de gente que era jogada no Coliseu para ser comida por leão, que era crente, é gigantesca. A igreja foi muito perseguida. Nega Jesus, não vou, você vai para o Coliseu. Nega Jesus, não vou, joga para o Coliseu. Solta o leão, solta o tigre, deixa despedaçar. É mulher, criança, o que você imaginar. Queimado vivo, jogado em óleo fervente, enfim, cortado ao meio. A igreja foi muito perseguida já nos primeiros anos dela. E ao longo da história nós tivemos momentos de perseguição. Ou pontualmente, ou de maneira geral, mas o Evangelho teve, em sua maioria, momentos de paz geral. Quando eu falo na sua maioria, eu digo pelo seguinte: o Evangelho verdadeiro, ele sempre vai ser perseguido, ponto. Hoje nós vivemos pura perseguição na internet, só que é uma perseguição ideológica. A gente é combatido ideologicamente. Ninguém entra em casa, sequestra a gente porque a gente é crente, leva para a justiça e o juiz manda matar. Acontece? Hoje não. E ao longo da história, houveram momentos que isso aconteceram, mas houveram muitos momentos de paz. Então, veja, eu não estou dizendo que na dispensação da graça não há perseguição, que na dispensação da graça não houveram mártires, que são pessoas que foram orientadas a negar Jesus, foram ordenadas a negar Jesus, não fizeram e, portanto, foram mortos. Muitos foram os mártires, muitos, mas não é essa a característica principal da dispensação da graça. Nós vivemos momentos bons de bonança. Houveram grandes avivamentos no mundo que mudaram realidades de países. Nós temos países inteiros fundamentados sobre a palavra de Deus. Os Estados Unidos, por exemplo, a Constituição americana, ela é Bíblia. Ela é uma constituição de alguém que é crente. São regras, são valores de alguém. Ela não é Bíblia, entenda, pelo amor de Deus, tá? É complicado falar um negócio desse. Mas assim, são regras, é uma constituição formatada por protestantes. São crentes, Então, você percebe que as leis são justas e tal. Você não vê perseguição contra crentes nos Estados Unidos e vários outros países. Hoje a gente tem, acho que, 2 ou 3 lugares no mundo em que há uma perseguição um pouco mais acirrada. São países islâmicos, radicalmente islâmicos, geralmente que são governados por facções, facções islâmicas radicais. China, há uma perseguição meio velada ali, tipo, dá para ser crente, mas você tem que pregar o que o governo quer. Então, e nós vemos isso em Cuba também. Pode ser crente, mas você tem que pregar no esqueminha do governo. Você tem que pregar, tem que seguir a cartilha. Se você não se... Quer dizer, as igrejas sérias acabam se reunindo de forma ali, isso aqui que está acontecendo, provavelmente em Cuba não está acontecendo. Aliás, eles estão... para evitar aquelas situações lá. Então, a gente mas tem um monte de crente morrendo, naquele nível que a gente viu em grandes momentos? Não tem. Tem algo parecido com o que vai se viver aqui nesse momento na grande tribulação? Também não. Então, assim, vai ser um negócio meio assim, pelo que a gente entende, A gente não tem detalhes. Mas vai ser um negócio meio assim, descobriu que é crente, velho, já era. Já era e já era mesmo, assim, não tem conversa não. Nega, não, morre. Rejeita Jesus, não vou rejeitar, morre. Eu vou matar teu filho. Mata teu filho. É isso que vai se viver naquele momento, A ponto de que a Bíblia diz: ai das mulheres grávidas nesse período e daquelas que carregarem filhos de colo, Deus me livre. Esse é o momento que eu acredito que o cara que é solteiro, ele vai erguer a mão para o céu e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não casei.
Obrigado, porque o Senhor me manteve solteiro nesse momento aqui. Porque o negócio vai ser punk, né? Eu creio que nós não estaremos nisso. Se nós fizermos parte da geração que será arrebatada, eu creio que nós não estaremos nisso. Existem alguns irmãos sérios que acreditam que nós estaremos nesse momento. Eu espero que não. Crendo que a tribulação ela é juízo de Deus, não faz sentido que a gente seja, pelo menos a mim, que a gente seja afetado pelo juízo. A igreja seja afetada pelo juízo, né? Não faz sentido. Nosso juízo já foi feito completamente em Cristo. Pelo menos a mim. E que assim seja. Quero estar certo. Então, nessa dispensação, Cristo é revelado pessoalmente, pois Ele restaurará a terra e reinará durante 1000 anos até o término dessa dispensação. Então, essa é a última dispensação do Cronos. Depois a gente entra definitivamente na eternidade. Aí, ou eternamente mortos, condenados, ou eternamente vivos em Cristo Jesus, né? Salvos completamente. Qual é a conclusão desse módulo? O Marcelo foi ousado aqui, ó, ele colocou na última linha, aí, ó, conclusão do módulo. O Novo Testamento é compêndio doutrinário para a igreja e não o Velho. Com isso tudo de dispensação que a gente estudou agora, a gente entende que aquilo que está no Velho Testamento não é doutrina para mim e para você, a não ser que aquilo que está no Velho Testamento tenha sido trazido pelos apóstolos novamente na igreja. Então, a posição, já dei esse exemplo, a posição da mulher no lar, da relação do homem com a mulher, dos papéis, do marido ser o cabeça, da mulher ser a ajudadora, isso é Velho Testamento? Sim. Aí alguém pode dizer, alá. Então está errado. Paulo traz esse mesmo ensino doutrinário para o Novo? Sim. Então é compêndio doutrinário para nós. É aplicado para mim e para você. Aquilo que está no Velho Testamento e não é trazido como doutrina no Novo Testamento para a igreja, não se aplica a mim e a você. Certo? Ok? Certo? E o dízimo, está no Novo ou está no Velho? Cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe vocês, gente. Aí eu vou deixar essa bomba e sair correndo. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? A gente tem ainda 4 minutinhos. 3 agora. Não? Bom,